Você sabe o que é mais difícil do que entrar numa facção? Sair. Não porque eles não deixam, embora isso também seja real, mas porque você mesmo não sabe mais como existir do lado de fora. Porque a facção não é só um grupo, é um sistema completo de identidade, de pertencimento, de propósito distorcido. E quando você sai, não leva só o corpo embora. Leva uma mente formatada por anos num código que o mundo normal não fala. Eu saí. Não foi heróico, não foi cinematográfico. Foi o movimento mais assustador que eu já fiz na vida, e eu já fiz muita coisa assustadora. Se você fica até o final desse vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando alguém deixa esse mundo para trás, o que custa essa saída e como se reconstrói uma vida a partir de zero quando você não tem referência de como fazer isso. Mas antes de chegar na reconstrução, preciso te levar até o momento da decisão. Porque a decisão de sair não acontece de uma vez. Ela vai sendo construída em silêncio, por dentro, ao longo de meses, até que um dia ela chega num ponto onde continuar dentro custa mais do que o medo de sair. E foi exatamente nesse ponto que eu me encontrei. Numa noite fria, sozinho, com uma clareza que doía mais do que qualquer ameaça externa. Para entender a saída, você precisa entender o que era estar dentro. Não o que você vê em série de streaming. O dia a dia real, que é muito menos glamour e muito mais rotina pesada. Acordar sabendo que o dia tem obrigações que não podem ser negligenciadas, que erro tem custo imediato, que confiança é moeda escassa e suspeita é padrão, que você nunca está completamente relaxado, nunca, nem dormindo. O corpo aprende a funcionar num estado permanente de alerta, e esse estado vira normal, vira baseline. Você esquece como é não estar assim. Entrei com 17 anos. Não vou detalhar o caminho, já contei isso em outros momentos. O que importa agora é o que eu carregava depois de anos dentro. Uma identidade construída sobre papel que não era meu, vínculos baseados em interesse e medo, e uma visão de mundo tão distorcida que o lado de fora parecia território estrangeiro. Quando as pessoas falam em sair da facção, imaginam que o problema é o perigo físico da saída. E esse perigo é real, não vou minimizar. Mas o perigo que mais me assustava não era externo, era interno. Era a pergunta que não tinha resposta. Quem eu sou fora disso? Você já perdeu uma identidade de uma vez? Mesmo que não seja essa, uma profissão, um relacionamento, um grupo. Aquela desorientação de não saber mais quem você é quando tira o papel que você representava? A decisão começou a se formar num período específico, não por um evento, por um acúmulo. Como quando uma estrutura vai recebendo sobrecarga aos poucos e você não vê a rachadura crescer até que ela parece larga demais para ignorar. Comecei a perceber padrões que antes eu não enxergava ou não queria enxergar. Como a estrutura consumia as pessoas. Como os que subiam carregavam um peso proporcional à posição. Como os que tentavam sair de forma errada desapareciam do mapa de formas que ninguém comentava em voz alta, mas todo mundo entendia. E como eu mesmo havia mudado ao longo dos anos. Comparei mentalmente o menino que entrou com o homem que eu me tornara, e não reconheci muita coisa. A espontaneidade tinha ido embora, a capacidade de confiar genuinamente tinha ido embora, a leveza, essa coisa simples que crianças têm e adultos dentro de sistemas assim perdem sem perceber, tinha ido embora. O que restava era funcional, eficiente, completamente vazio. Comecei a observar os de fora com uma atenção diferente. Pessoas comuns, vivendo vidas que eu antes chamaria de sem graça, indo trabalhar, voltando para casa, tendo problemas pequenos. E percebi algo que me pegou de surpresa. Eles dormiam, de verdade dormiam, sem um olho aberto, sem o ouvido atento ao menor som diferente. Aquilo me pareceu, pela primeira vez, um luxo que eu queria desesperadamente. Planejar a saída foi um processo solitário e longo. Não tem manual, não tem consultoria. Você pensa sozinho, no silêncio que consegue encontrar, tentando calcular variáveis que mudam o tempo todo. Porque saída errada não é só perigosa, pode comprometer pessoas que você ama. E essa é a corrente mais pesada, saber que seu movimento pode respingar em quem não tem nada a ver. Passei meses mapeando, não no papel, na cabeça.
rotas, contatos, o que precisava guardar, o que precisava abandonar, quem podia saber, quem não podia saber de jeito nenhum. É um processo que envelheceu mais do que qualquer coisa que já vivi, porque você não pode demonstrar que está planejando, precisa continuar funcionando normalmente por fora, enquanto por dentro tudo está em movimento. Essa performance dupla tem um custo físico real, insônia, tensão constante, lapsos de atenção que você não pode se dar ao luxo de ter. Tinha noites em que eu ficava olhando para o teto, pensando que talvez fosse mais fácil ficar, que o desconhecido do lado de fora era mais assustador do que o conhecido destrutivo de dentro. Essa é a armadilha psicológica mais poderosa que o sistema cria, fazer o familiar parecer seguro, mesmo quando está destruindo. Você já perdeu uma identidade de uma vez, mesmo que não seja essa, uma profissão, um relacionamento, um grupo? Aquela desorientação de não saber mais quem você é quando tira o papel que você representava? A noite que eu saí foi numa quarta-feira. Escolhi quarta porque era o dia com menos movimento. Tinha calculado isso por semanas. Saí com o que cabia numa mochila pequena. Não foi fuga dramática de cinema. Foi um homem andando por uma rua molhada de madrugada, com o coração na boca e a cabeça em silêncio total. Aquele silêncio específico que acontece quando você tomou uma decisão irreversível e o seu sistema nervoso ainda não processou o tamanho dela. Andei por horas. Não tinha destino fixo ainda. Tinha direção. Para longe. Para fora do raio onde eu era reconhecido. Para um espaço onde eu pudesse existir sem ser lido por ninguém que me conhecia pelo papel que eu representava. Cheguei na casa de um familiar distante que havia se mudado anos antes. Bati na porta às 4 da manhã. Ele abriu, olhou para mim por um segundo e, sem perguntar nada, absolutamente nada, abriu mais a porta e disse: "Entra." Esse momento, esse gesto simples de uma porta aberta sem pergunta, guardo ele com mais cuidado do que qualquer coisa material que já tive. Porque ele foi a primeira evidência real de que existia um mundo onde eu podia ser recebido sem que meu passado precisasse entrar primeiro. E às vezes é isso que salva uma pessoa, uma porta aberta na hora certa. A primeira manhã fora foi estranha de um jeito que não tenho palavra precisa para descrever. Acordei num quarto simples, numa cama que não era minha, numa cidade que não conhecia direito, e fiquei alguns minutos só ouvindo. Som de rua normal, criança passando, carro de padaria, cachorro latindo ao longe, coisas absolutamente ordinárias que eu ouvia como se fossem extraordinárias, porque para mim naquele momento eram. Eram prova de que eu tinha chegado num lugar onde o nível de ameaça era diferente, onde os sons não precisavam ser interpretados como sinal de perigo. Chorei. Não de alegria, de alívio físico, o tipo que o corpo guarda por anos e libera de uma vez quando finalmente entende que pode. E depois do choro veio o vazio, porque sem o sistema que estruturava cada hora do meu dia, sem as obrigações e os papéis e os códigos, eu não sabia o que fazer com o tempo, literalmente. Me sentei na beira da cama por horas, sem saber qual era o próximo passo, porque o próximo passo sempre tinha sido ditado por algo externo, e agora era meu, completamente meu. E isso, essa liberdade total que eu tinha buscado por meses, foi a coisa mais desorientante que já senti. Liberdade sem estrutura parece caos, e caos, para quem saiu de um sistema de controle total, é mais assustador do que parece. Aqui está o que eu prometi revelar, o que ninguém te conta sobre reconstruir uma vida depois de sair de um sistema assim. O maior trabalho não é prático, é psicológico, é desaprender. Desaprender a interpretar todo gesto como ameaça, desaprender a enxergar interesse oculto em toda gentileza, desaprender a funcionar em modo de alerta permanente, desaprender uma visão de mundo construída em cima de desconfiança estrutural. Esse processo não tem prazo, não tem linha de chegada clara. É gradual, não linear, cheio de dias em que você regride e de dias em que avança sem perceber. Pesquisas sobre desengajamento de organizações criminosas mostram que o fator mais crítico na reconstrução não é recurso financeiro,
é ressignificação de identidade. Quem você é quando não é mais o papel que representava? E essa pergunta só tem resposta construída na prática, não na teoria. Você descobre quem você é fazendo coisas novas, errando em contextos novos, construindo referências novas. Cada pequena conquista fora do sistema antigo é um tijolo numa identidade nova. Comecei pelo mais básico, rotina. Hora de acordar, tarefa do dia, refeição no horário. Parece trivial, não é? Para quem saiu de um sistema onde tudo era definido externamente, criar estrutura própria é um ato de autonomia radical. É dizer para o seu próprio sistema nervoso: eu dirijo agora, pode confiar. E aqui está a grande entrega. O que eu aprendi que vale mais do que tudo que já acumulei dentro ou fora daquele sistema. Reconstruir uma vida não é apagar o passado, é integrar. É olhar para tudo o que aconteceu, as escolhas, os erros, os anos, os custos, sem se destruir com isso e sem fingir que não aconteceu. É encontrar um lugar para essa história que não seja nem vitrine, nem prisão, nem orgulho distorcido, nem vergonha paralisante. Integração. Isso foi o que mudou tudo. Quando parei de fugir da minha história e comecei a entendê-la, não para me absolver, mas para aprender, algo fundamental se reorganizou. Eu parei de ser perseguido pelo passado e comecei a usá-lo como informação, como mapa do que não fazer, como fonte de uma empatia que só existe em quem viveu coisas difíceis de verdade. A reconstrução concreta levou tempo. Novo documento, novo endereço, novo círculo social construído com critério e lentidão, novo trabalho, simples, honesto, sem glamour, que pagava pouco, mas devolvia algo que o outro sistema nunca deu: dignidade de escolha. A sensação de que o que você tem é realmente seu, que ninguém pode chegar e tomar porque você deve, que você acorda livre das obrigações que antes definiam cada hora do seu dia. Isso não tem preço, literalmente não tem. Olhando para trás hoje, com a distância que o tempo permite, consigo ver a trajetória inteira com uma clareza que não tinha quando estava dentro dela. Vejo os pontos de virada, os momentos em que uma escolha diferente teria mudado o rumo, as pessoas que apareceram na hora certa, as que eu perdi, as que perdi por escolha minha e as que o sistema me tirou sem pedir permissão. E vejo, principalmente, o quanto o ambiente molda a pessoa, não de forma determinista, mas de forma real e poderosa. Ninguém entra num sistema assim porque é mau. Entra porque o sistema oferece algo que a vida não estava oferecendo. E sai, quando sai, porque algo dentro da pessoa resiste, porque há uma parte que não foi completamente capturada, que ainda lembra de quem era antes ou que imagina quem poderia ser depois. Essa parte é o que precisa ser protegida, alimentada, fortalecida, em qualquer pessoa que você conheça que esteja nessa situação. Não com julgamento, com presença, com a pergunta certa no momento certo, com uma porta aberta às 4 da manhã sem pergunta. Às vezes é isso, às vezes é só isso. Você conhece alguém que precisa de uma porta aberta agora? E você tem coragem de ser essa porta, sem precisar entender tudo antes de abrir? Saí da facção sem garantia de nada, sem saber se ia dar certo, sem saber se ia sobreviver ao processo, não fisicamente, mas internamente, sem saber se o homem que eu era tinha material suficiente para construir o homem que eu queria ser. Hoje eu sei que tinha, não porque eu era especial, porque qualquer pessoa que decide com consistência, que busca suporte sem vergonha, que aceita reconstruir devagar o que foi destruído rápido, tem. A vida que reconstruí não é perfeita, tem cicatrizes que não fecham completamente, tem relacionamentos que não sobreviveram ao processo, tem dias em que o passado aparece mais presente do que deveria, mas é minha, construída com escolhas que eu faço consciente, livre, responsável. E isso, essa sensação de autoria sobre a própria vida, é o maior luxo que já experimentei, mais do que qualquer coisa que o outro lado oferecia. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado, por ter carregado essa história junto.